aqui onde acompanhas assuntos que dizem respeito a adolescentes, jovens e a sociedade no geral, onde destacamos o uso consciente do preservativo, igualdade de género e não o consumo do álcool. Essa é a nossa cena. A vida é muito bela e temos que viver. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Nossa Cena Podcast e não vamos falhar a regra, vamos conversar sobre violência baseada no género, mas vamos nos focar hoje na violência sexual, porque temos a Nossa Cena Podcast virada mais para conscientizar o jovem e o adolescente sobre este tipo de conteúdo. E porque vamos conversar sobre violência baseada no género, nada mais que conversamos aqui com uma jurista. E hoje temos como convidada a jurista Eucléida Uza, quem tenho o prazer de saudar. Seja bem-vinda à nossa Cena Podcast. Muito obrigada pelo convite, é sempre um grande privilégio cá poder estar e abordar este tema tão importante e tão atual que marca a nossa sociedade. Nós é que agradecemos por ter aceito o convite, mas agora, como é que foi quando eu lhe propus o tema de que seria sobre violência baseada no género? A violência baseada no género é um tema muito sensível, né? Porque lida com o estado emocional, o estado psicológico daquilo que são as vítimas, né? Deste tipo legal de crime que é a violência baseada no género. Sim. Olhando para a violência, nós temos vários tipos de violência, mas hoje vamos nos ater a este que tem sido mais sonante, que é a violência sexual, e porque estamos a entrar já para o mês de fevereiro e passamos a bocado das festividades, e o relatório que nos chegou depois destas comemorações todas de Natal e fim do ano foi de muita violência contra a mulher, principalmente violência sexual. A mulher estava lá toda pronta para festejar, no espírito festivo, mas há mulheres que tiveram este azar, se é que posso chamar isto de azar, de cair nas mãos destas pessoas de má fé. E, no entanto, antes de chegarmos um pouco ao que causa, o que leva-nos a este tipo de violência, eu gostava que deixasse aqui de forma específica do que estamos hoje a falar quando falamos de violência sexual, porque olhando para o termo sexual, nós nos atemos já ao próprio ato, mas acredito que há muito que ronda à volta. Antes de entrarmos na questão da violência sexual, vamos recuar um pouco para falarmos da violência baseada no género. A violência baseada no género são todos atos praticados contra as mulheres, homens, rapazes e raparigas, né, em virtude do seu género, e que causam ou podem causar danos físicos, danos psicológicos e até danos materiais. A violência sexual encontra-se inserida no âmbito da violência baseada no género. Nós temos a violência sexual, temos a violação doméstica, temos as ofensas corporais, a difamação e, em alguns casos, né, na pior das hipóteses, temos também o homicídio contra as mulheres, que alguns ordenamentos jurídicos tratam por feminicídio. A violência baseada no género, com enfoque na violência sexual. A violência sexual é todo ato de teor sexual, né, feito de forma não consentida, ou cujo consentimento foi dado mediante agressão, violação física, né, ameaça, ou estando a vítima privada do uso da razão e dos sentidos. Nisso se cinge a violação nos termos da lei, no artigo 201 do Código Penal. Ainda vamos chegar a tocar mais na lei, saber o que a lei diz, já volta, mas agora olhando para o nosso contexto sexual, social, estamos a falar de violência sexual, mas olhando para o nosso contexto social, jurista, o que é que nós consideramos sexo? Falou aqui muito bem, violência sexual, ato sexual não consentido. Mas o que é que nós consideramos sexo? É somente o próprio ato ou simplesmente um toque que leva a pessoa tocada a crer que está a ser molestada? Vamos aqui abrir um pequeno parênteses. A lei, quando fala da violência sexual,
traz este tema em 3 artigos, né? Nós temos aquela violação sexual, que é o ato sexual não consentido, de uma forma genérica. Mas também temos com menor de 12 anos. Qualquer comportamento de teor sexual com menor de 12 anos é crime, dá 16 a 20 anos de prisão. Aqui estamos a incluir qualquer trato sexual, apalpar partes íntimas da menor, seios, órgãos sexuais, né? Órgãos genitais, melhor dizendo, é crime, 16 a 20 anos de prisão, qualquer trato sexual. Mas também temos atos sexuais com menor de 16 anos, também é crime. Provada a violência, a pena é de 8 a 16 anos, não provada a violência é de 2 a 8 anos de prisão. Mas também constitui crime, tipo legal de crime, previsto no artigo 203 do Código Penal. E depois temos este com a pessoa já mais adulta, mas que também não consente. E que é crime também, Sim, 16 a 20 anos. Eu gosto muito deste tempo, embora preferisse mesmo prisão perpétua. Porque seria de grande exemplo. Eu acredito que seria de grande exemplo para os que têm esta, não sei se é vontade, não sei se é algo diabólico que encarna no corpo da pessoa e ela tem este tipo de atitude, mas seria um bom aviso, prisão perpétua. Ou mesmo pena de morte, pena que em Moçambique nós não temos. No nosso ordenamento jurídico nós não temos a pena de morte, a prisão é no mínimo 3 dias a 24 anos, podendo exceder até 30 anos, não passa disto. Nós não temos a prisão perpétua no nosso ordenamento jurídico. Mas alguns ordenamentos jurídicos, quando se trata de questões ligadas ao gênero, à violação sexual, prisão perpétua até pena de morte, né? No nosso ordenamento jurídico nós não temos esses tipos penais. Porque é uma pena, eu gostava que se fizesse aqui uma revisão, principalmente falando-se em violência. É um tema muito sensível. E agora vamos olhar para as causas. O que é que leva um indivíduo a cometer este tipo de ato? Sabemos também que há mulheres que molestam homens, é a violência sexual cometida pelas mulheres. Houve um senhor idoso, eu se bem me lembro, acho que era de Gaza, que reclamou muito, fez uma queixa, porque duas senhoras viviam a violentar sexualmente. E tratando-se de um idoso, vamos convir. Causas. A violência sexual tem como principal causa a questão dos estereótipos de gênero, os papéis de gênero. Nós, enquanto sociedade, olhamos, infelizmente, o homem como sendo superior à mulher. Então, isto causa, de certa forma, violência baseada no gênero, causa violação sexual. Porque o homem sente que tem poder em relação à mulher, questão, por exemplo, da prática de robô. Alguns homens conseguem dizer: eu fui lá, comprei, paguei, você é minha, eu faço de ti aquilo que tu bem entendes. Então, este nosso pensar, nossa forma de pensar, enquanto sociedade, nós criamos esta abertura para este tipo de crime, que é a violação sexual. E ainda bem que toca neste termo, eu não bolei, eu casei, é minha, porque isto acaba dizendo que há muitas mulheres que sofrem violência sexual dentro dos próprios lares, onde elas tinham de estar mais seguras, mas é flagelo delas. Basta o marido chegar do trabalho, ela já começa. Infelizmente, sim. As pessoas que mais deviam zelar pelas outras são as que mais cometem crimes, infelizmente. O crime da violação sexual pode ocorrer no seio familiar, aquele tio que vai visitar, aquele vizinho que passa dali. São essas pessoas que costumam violar as crianças, os menores. Violação sexual, pessoas pensam que violação sexual tem que ocorrer num beco. Às vezes ocorre dentro das nossas próprias casas. Então é um tema muito sensível e que nós, enquanto sociedade, temos de estar alerta. Voltando ainda para a violência sexual, olhando para jovens e adolescentes, vamos nos focar mais nos adolescentes. Quando é um adolescente a cometer este tipo de violência? Primeiro, o que lhe leva? Será questões de curiosidade, querer saber o que é e tudo mais? Em suma, o que é que leva um adolescente a cometer violência sexual?
contra uma adolescente, porque temos muito disso também, e parte principalmente da escola. Há meses circulou um vídeo de uma adolescente que saía da escola e de outros adolescentes que fazem parte da mesma escola, mas que acabaram violando a menina sexualmente. Nós também temos aquela questão da aprovação sexual, aprovação social. Os homens, quando chegam numa certa idade, querem provar aos amigos que ele é mais homem que os outros. Então fazem uma aposta: eu consigo dormir com a fulana, eu consigo. E ela não consente, ele viola, né? Aprovação social, simplesmente isso. É um motivo para alguém achar que pode cometer este tipo legal de crime. Por acaso acompanhei esta história de uma forma muito triste, em que jovens foram encontrados a violar uma menor deve ter 13, 14 anos de idade. Isto é muito lamentável. Né? Depois tem a própria questão do uso do preservativo. E neste tipo de ações não se tem uso, nem chega a se pensar, a se cogitar a hipótese Sim. do uso de preservativo. Há consequências, principalmente para esta menor, 13 anos, já acredito que já começou a menstruar. O corpo da menor não está preparado para este tipo de ato. O ventre, se é que posso assim dizer, não está preparado para este tipo de ato também, e principalmente para conceber e abrigar um ser, porque há consequências que são de uma gravidez indesejada. Falando agora das consequências, a nível psicológico, temos depressão, trauma, ansiedade, pensamentos suicidas. Então, a nível social, isolamento social, vitimismo, dentre outras consequências. A nível físico, nós podemos também inserir lá a questão da gravidez indesejada, né? Doenças de transmissão sexual, lesões também no corpo da menor, dentro das consequências. É. E voltando ainda para as causas, porque elas acabam fazendo um casamento com as consequências, causa, consequência, causa e consequência, há muito que se diz a nível social, e eu acredito que principalmente os homens, eles dizem esta frase todos os dias, todos os dias. Neste momento que estamos aqui a conversar, há homens a dizer esta frase todos os dias, que algumas mulheres são violadas sexualmente, principalmente por causa do tipo de roupas que elas escolhem. E fala-se muito sobre isso. Vestuário não define caráter, mas olhando para este tipo de contexto, violência sexual, olhando para as vestimentas da mulher. O fato de a mulher estar de uma roupa curta, estar sexy, né? Estar no ambiente Sexy. estar no ambiente toda bonita, roupa curta, não, ninguém tem de chegar lá e violar alegadamente porque ela pediu, entre aspas. Ninguém pede para ser violada. É crime, dá prisão, e nós temos de denunciar este tipo legal de crime. Então, chegar ali no tribunal, eu cometi o crime porque ela me seduziu, estava de roupa curta, isto não exime alguém a responsabilidade criminal. Aquele tipo de vestuário sexy não é convite para agressão, para violência sexual. E é isto que muitas pessoas precisam entender, que não é de facto convite, não chega nesse. Sim. E muitos homens já acabam entendendo. As mulheres passam, nós estamos inseridos dentro de uma sociedade. A mulher está ali, passa, agora é verão, está de um short, está de uma saia, porque entendeu que devia assim ser. Ela quis que fosse daquela maneira, quer sentir-se fresca, atrás de uma blusinha alta e tudo mais. Agora então chamam esses croppeds. A mulher está ali porque quer sentir-se fresca e chega o homem lá e não sei o quê. Há mulheres que não querem responder a este olá e ela não é obrigada a responder a este olá e ela não é obrigada a parar para conversar e ela não é obrigada a consentir qualquer tipo de ato que seja. Se ela quiser responder ao seu olá, ela responde, se ela não quiser, ela não responde. E no entanto isto leva-nos também ao próprio assédio.
sexual, porque muitas mulheres sofrem assédio sexual e ele vem desta maneira, olhou para ela, está de uma maneira sexy e acha que é convite para lhe molestar sexualmente. Mas nesta questão de molestar, quando é que a mulher passa a compreender que está a ser molestada? Porque há aquelas mulheres que depois dizem aquele tipo de elogio, porque há outras que levam isto como elogio. Há quem não entende isto como um assédio, há quem entende como um elogio. Eleva a autoestima dela a sentir-se desejada. E em algum momento não é um elogio, é algo nefasto. A partir do momento em que eu me sinto constrangida, né, alguém pratica atos de a me aliciar, tendencialmente, né, tomar atitudes de teor sexual, é assédio. Chegar ali, colocar a mão em lugares em que não devia, as conversas, eu me sentir constrangida sexualmente, assim, é assédio sexual e é crime, 2 a 8 anos de prisão. Eu não posso estar no ambiente e começar a me sentir constrangida, né? O que às vezes, e geralmente o assédio geralmente ocorre quando estamos, geralmente temos aquela questão de superior hierárquico, né? Funcionário e superior hierárquico, que estão também, por exemplo, no seio familiar, pai, filho. A partir do momento em que eu estou a me sentir constrangida, é assédio sexual. E nós temos de denunciar este tipo legal de crime. E ainda bem que arrasta esta conversa para o local de trabalho, sim, porque é onde acontece muito também. Sim. E a rua é a rua, mas o local de trabalho, porque o local de trabalho não tem esta questão da vestimenta, vai-se formal, Sim. há outros que nem por isso, mas mesmo assim, bem. Não vamos aqui nos ater a questão da vestimenta, porque mesmo uma mulher coberta toda de burca, Sofre assédio. aquela roupa que eu não sei de dizer assim de forma definida, a mulher sofre assédio, sofre violência sexual. Então, chegamos aqui à conclusão, porque o problema é mesmo o caráter. Tanto do homem, tanto da mulher também que tem este tipo de atitudes, porque há mulheres que têm este tipo de atitudes. É verdade. Nós quando pensamos assim, violação sexual, nós olhamos para a mulher como vítima e para o homem como, né, agressor. Mas há também homens que sofrem esse tipo de violência baseada no gênero. Dizem o que a mulher não tem de força física, ela tem, mulher responde, né? E também o homem sente-se mal por em alguns casos, com esse tipo de situações. Sente constrangido, a mulher chega e diz, esses filhos se calhar nem são teus. Isto cria também no homem uma violência baseada no gênero, neste sentido. A questão destes filhos não são teus. Não são esses filhos. Desculpa quem nos está a acompanhar, estes filhos são teus. Eles são muito teus. E se quiser faça o teste de DNA. Se bem que eu já ouvi dizer que em Moçambique não se tem muita certeza quando se faz o teste de DNA, principalmente em hospitais públicos, porque devido à taxa de crianças abandonadas acaba sempre dando positivo. Mas façam um teste. Se quiserem façam um teste, isto é um mito, eu quero acreditar que seja um mito. Façam um teste e tenham certeza de que esses filhos são vossos e é importante viver seguro dentro do seu próprio lar. Agora, jurista, eu quero que deixe ficar aqui mais de forma detalhada o que é que a nossa lei diz. Já falou aqui de 16 a 20, 30 anos de prisão, mas eu queria saber também, para quem nos acompanha, acredito também queria saber como denunciar, onde denunciar, e se é preciso que seja a vítima de fato a denunciar, ou terceiros também podem denunciar. Esse tipo legal de crime não tem de ser necessariamente a vítima. Vamos lá, violação, no sentido geral, que é o primeiro tipo legal de crime que eu falei, os pais, o cônjuge, os irmãos, tutores, curadores, adotante, adotado podem denunciar. Agora, todo ato sexual com menor, qualquer pessoa, vizinha pode chegar e denunciar que aquela criança está a ser violada. Não precisa ter nenhuma ligação direta com aquela que é a vítima.
Então, vamos denunciar este tipo legal de crime, porque é um crime que tem consequências muito graves na vida daquela pessoa. A pessoa fica traumatizada, fica com ansiedade, fica com depressão. Algumas pessoas até chegam a suicidar-se. Vamos denunciar este tipo legal de crime. Podemos denunciar nas esquadras, né? Ou podemos fazer uma participação escrita dirigida diretamente ao procurador, mas vamos sempre denunciar este tipo legal de crime. Depois de denunciar este tipo legal de crime, nós vamos denunciar e vamos nos constituir assistente. Vamos pedir para nos constituírem assistente. Nos constituírem assistente, nós temos o controle do desenrolar do processo, podemos pedir diligências, requerer meios de prova também. Requerer meios de prova, somos assistentes. Vamos supor que o Ministério Público não está a acusar aquela pessoa. Podemos pedir uma audiência diretamente com o juiz. Podemos também reclamar ao superior hierárquico do Ministério Público, dizer que não está a ser feita aquela acusação. É feita a acusação, vamos ao julgamento. Não vamos esquecer de pedir uma indemnização por danos não patrimoniais. Aquela depressão que eu tive depois de ter sido violada, eu tenho que ter algum dinheiro. Não vai pagar. Não, de forma alguma. De forma alguma. Mas tem de ser indemnizada por danos não patrimoniais. Fiquei traumatizada, precisei de psicólogo, não conseguia sair de casa, né? Então vamos pedir uma indemnização por danos não patrimoniais. Tem a ver com o emocional, como é que eu me senti depois daquela violação. E depois disso, há de haver um julgamento nos termos da lei. Não concordando com a decisão do juiz, vamos recorrer. Mas vamos sempre fazer as nossas denúncias. Não podemos deixar que este crime fique impune. Porque vou perdoar. Não, se faz contigo, pode fazer com uma ou outra pessoa. E como é que tu te sentiste em relação àquilo? É importante que a justiça seja feita, mas para que a justiça seja feita, alguém tem que chegar lá e denunciar este tipo legal de crime. Eu quero agradecer imensamente por este último ponto, porque é muito importante. A questão da denúncia, principalmente olhando por todos os lados, mulheres dentro do seu lar sofrem violência sexual por parte do parceiro, assim como o parceiro também sofre violência sexual por parte da parceira. Denuncie, já teve conversas que não deram em nada, denuncie, já sentou com a família, denuncie. Crianças, adolescentes, jovens que sofrem violência sexual por parte dos seus próprios progenitores, denunciem, é vizinho, é na rua, em qualquer outro lugar. Denuncie, porque não é saudável. Se não te faz bem, é porque não é saudável para ti. E tem de se denunciar para que este tipo de atitude termine e para que não aconteça também com outra pessoa. Tal como a jurista esteve aqui a dizer, ninguém quer que o mal que ocorre hoje ocorra para outra pessoa. E costuma dizer, se não desejo isto, não é o meu pior inimigo. Então, que não se deseje de facto. E mesmo já aqui a terminar, o que dizer aos jovens e adolescentes, principalmente que acompanham a nossa cena podcast, mas também a pais encarregados de educação sobre a violência sexual. Gostaria de partilhar um evento. Nós temos ali vizinhos, né? Temos relação de amizade, né? Cooperação, vizinhança, relação de boa vizinhança. E nessa relação de boa vizinhança, uma vizinha pediu para que fosse deixar algum material em casa dela. Pediu a alguém para ir pediu a um homem, né, para ir deixar algum material em casa dela, porque ela estava com pressa e não tinha como chegar a casa. Então este indivíduo viu na menor alguém com o qual podia ter um trato sexual. Chegou lá e disse, tira as calças. Menor de 6 anos, tira as calças. Eu não quero, né? Mas depois ele tirou as calças, apalpou partes íntimas da criança, deu 6 meticais. A mãe volta e ela diz, mamãe, deram-me 6 meticais. Por que de repente deram 6 meticais? Me deu 6 meticais, só me deu 6 meticais. É importante que, enquanto encarregados de educação, nós tenhamos conversas com as nossas crianças, a dizer que aquilo não é normal. O vizinho não pode pegar, apalpar partes íntimas da criança, ela achar que aquilo é normal. Quando a criança não consegue dizer a verdade, ela pode estar ali a passar anos com aquele trauma, a viver
todas aquelas histórias sempre repetidas, porque Então, a mãe não normal. conversa. Sim, a mãe não conversa, ela não é aberta com a mãe. É importante que nós pais, a criança tem que ter o pai e mãe como primeiro lugar seguro, né? Só que depois de algum tempo, a criança foi, infelizmente não foi logo de início, mas depois disso, aquele vizinho que costuma deixar coisas aqui quando a mamãe lhe manda, pediu para tirar calças, pegou minha menina, passou as mãos lá e ele agora está a arcar com esses atos, né? Sede de tribunal, está a ser acusado por um crime de trato sexual, 16 a 20 anos de prisão. Graças a Então, Deus. é importante que enquanto sociedade, enquanto pais, enquanto familiares, tenhamos este tipo de conversa com as nossas crianças, de modo a consciencializá-las dos seus direitos. Ninguém pode pegar, tocar partes íntimas da menor e o pai não saber, porque tem medo de falar, porque o pai não vai entender. Então, é importante que enquanto sociedade estejamos a conversar esse tipo até que tenhamos esse tipo de conversa com as nossas crianças de forma aberta, né? E denunciamos sempre que haja esse tipo legal de crime. É muito importante esta abertura Sim. pais para filhos, Pais. porque aí já não se chega longe. Sim. Imaginemos já papo e tudo mais, podia cada vez mais sentir-se muito à vontade. E quantas vezes aquilo se repetiu? repetiu. Sim. E a criança foi calando. De facto, pais têm de ser o primeiro local de segurança que a criança Tem. sente, sim, que tem. Quero agradecer imensamente por esta conversa e espero podermos voltar a conversar para mais temas que requeiram este olhar jurídico. Eu é que agradeço pelo convite, estou à disposição. Nós também agradecemos a si que esteve a acompanhar e esteja alerta, proteja quem está ao seu lado, ao seu redor, irmã, filha, vizinho, tia, quem quer que seja, mulheres principalmente, porque esta violência ocorre mais para as mulheres, mas há homens também que façam violência dentro de casa, então protejamos uns aos outros e tenhamos sempre consciência das consequências. Uma das graves consequências de violência sexual é a gravidez indesejada, assim como também o HIV e SIDA. Então é muito importante que nós cheguemos a este tipo de situações, protejamos as nossas crianças, nossos jovens e adolescentes. Vamos nos proteger a todos. Esperamos contar consigo para o próximo episódio. E caso queira partilhar connosco a sua história, temos o nosso DM, esperamos por si. Eu sou Matilde Elicene. Até a próxima. É aqui onde acompanhas assuntos que dizem respeito a adolescentes, jovens e a sociedade no geral, onde destacamos o uso consciente do preservativo, igualdade de gênero e não o consumo do álcool. Essa é a nossa cena. A vida é muito bela e temos que viver.